Olá, bora para o nosso 25º episódio. O assunto de hoje é dosha não é o mais importante. É isso mesmo, eu sei que pode parecer estranho quando a gente fala de Ayurveda dizer que dosha não é a coisa mais importante, porque é o que a gente mais escuta, né? Hoje em dia, quando as pessoas que trabalham com Ayurveda, terapeutas em Ayurveda, estudantes de Ayurveda, né, sempre falam de dosha o tempo todo, de vata, de pitta, de kapha, e aí de repente eu venho aqui e falo pra você que dosha não é o mais importante. Mas eu tô dizendo isso porque realmente dosha não é o mais importante, principalmente para você que não estuda Ayurveda ou estuda, mas estuda para si, para a tua saúde, que não tem interesse em ser terapeuta, mas que tem interesse em melhorar a saúde. Dosha não é a coisa que você precisa se preocupar mais, né? Você precisa começar a expandir um pouco o teu pensamento, o teu conhecimento e sair, destravar, né? Sair dessa coisa de sempre estar olhando para qual dosha está gravado ou qual dosha eu sou, isso e aquilo. E começar a olhar para outras coisas, olhar para sintomas, olhar para qualidades, olhar para elementos, né? Existem muitas outras coisas que a gente precisa olhar para a gente entender os nossos desequilíbrios, para a gente entender o que a gente precisa fazer para voltar ao equilíbrio, entender as nossas doenças, entender os nossos sintomas, né? Não é só dosha, não é só sobre dosha. Isso é muito importante que você entenda. É por isso que eu tô trazendo isso nesse episódio, tá? Isso não significa que dosha em si, né, no Ayurveda não é importante, claro que é, mas é importante principalmente para quem trabalha com isso, né, como eu, que tô me formando como terapeuta, eu vou trabalhar como terapeuta, então é importante eu saber, sim, a questão dos doshas, mas ainda assim, mesmo para mim, eu julgo dizer que não é o mais importante, porque pra gente traçar estratégias de tratamento, né, pra entender caminho de doença e tudo mais, a gente precisa realmente entender outras coisas além de dosha. Não se resume só a isso, beleza? Então, o mais importante, né, eu acho, dentro de tudo que eu já estudei, e que eu acho importante trazer aqui pra vocês que mais importante, então, do que entender o dosha é entender as qualidades dos sintomas que o seu corpo apresenta, né, quando ele está em desequilíbrio, e traçar, então, uma estratégia de tratamento com base nesses sintomas, nessas qualidades desses sintomas, tá? E sair dessa caixinha de colocar o sintoma na caixinha do dosha XYZ, mas realmente colocar ele na caixinha de qualidades, de enxergar realmente as qualidades que esses sintomas apresentam. E eu vou explicar, calma. Lembra que eu expliquei em outros vários episódios, não foi só em um, então nem vou falar qual porque são vários episódios que eu falei sobre isso, que a gente tem um conceito na Ayurveda muito importante que chama Samanya Vishesha Siddhanta, que é a teoria, então, dos opostos, que a gente, então, precisa trazer elementos, né, características opostas ao que a gente está sentindo para que a gente consiga o equilíbrio do corpo. Então, se eu tenho muito frio, eu preciso esquentar, se eu tenho muito calor, eu preciso esfriar e assim por diante, né? Resumindo bem. Então é isso, né, que eu quero que você grave, é isso que eu acho que você precisa gravar, que é nisso que a gente vai trabalhar para estabelecer uma estratégia de tratamento que funcione, né, e principalmente uma estratégia de tratamento para prevenção, para manutenção da saúde, essa que eu quero que você aplique em você sem precisar de um terapeuta, né? Claro que é legal ter uma terapeuta, ter alguém que te acompanhe, principalmente se você tiver uma doença, se você tiver um desequilíbrio muito severo, né? Tem que ter, sim, um acompanhamento terapêutico. Se você precisar suplementar, se você precisar fazer alguma mudança muito drástica da alimentação, precisa, sim, de acompanhamento. Mas, para que você mantenha a tua saúde, se mantenha bem, né? Então, tem um desequilíbrio ali, outro aqui, por causa de uma troca de estação, de uma troca de rotina e tudo mais, eu quero que você tenha essa liberdade e esse conhecimento que te permita ter, então, essa liberdade, né? O conhecimento que traz a liberdade. Então, eu quero te trazer esse conhecimento para que você tenha essa liberdade de se cuidar, sem precisar o tempo inteiro de um terapeuta, de uma terapeuta, tá? Então, assim, pega papel e caneta agora, de verdade, pega papel e caneta e anota, porque isso que eu vou explicar é realmente muito importante. Eu acho que é algo extremamente valioso para que você consiga, então, começar a cuidar da tua saúde de uma forma mais efetiva. O Ayurveda ensina pra gente que mais importante do que a gente saber dosha, né, qual dosha que eu sou, qual dosha que eu tô desequilibrada, é preciso saber, então, quais essas qualidades, características do meu desequilíbrio. Como assim, Yara? Explico. Os clássicos, os livros clássicos, né, o Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya, Sushruta, que eu sempre comento aqui, né, que são os livros que a gente baseia todo o nosso conhecimento, escrito há 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né, o mais novo há 1.000 anos.
eles trazem pra gente pares de qualidades opostas que a gente deve observar no nosso corpo e em tudo que existe no mundo. Não é só no nosso corpo, mas as plantas, o clima, né, as estações, tudo tem essas qualidades, né? Vai ter uma ou outra, enfim. E aí é nessas qualidades que eu quero que você foque, tá? Então, anota aí. As qualidades são, então eu vou falar a qualidade e o seu oposto, tá? Então a gente tem a qualidade pesado, leve, frio, quente, oleoso, seco, lento, penetrante, estável, móvel, macio, duro, translúcido, viscoso, suave, áspero, grosseiro e sutil, sólido ou concentrado e líquido, tá? Esses são os pares de qualidades e é nisso que eu quero que você foque. Quando a gente conhece, a gente entende essas qualidades, eu preciso entender também, né? A gente precisa entender também que o corpo ele é formado por elementos, tá? Então, espaço, ar, fogo, água e terra, que eu sempre falo aqui, né? Então, eu entendendo essas qualidades, eu posso relacionar tanto as qualidades quanto esses elementos, né, ambos fatores, e definir uma estratégia de tratamento sem eu precisar pensar necessariamente no dosha, tá? Como eu expliquei já, né, em outros episódios, enfim, estar agravado em vata, por exemplo, não significa que eu vou apresentar secura, frieza, mobilidade, né? E que mais? Secura, frieza, mobilidade e não esqueci o outro, enfim. Mas não importa. Mas assim, não significa que eu vou apresentar todas as qualidades do dosha vata, né? Lembra que lá quando eu falei de cada dosha, especificamente cada episódio, eu falei das qualidades deles. Então, assim, não necessariamente quando eu desequilibrar em vata, eu vou apresentar todas essas qualidades, todas esses sintomas, tá? Eu posso, por exemplo, apresentar só a qualidade de movimento, ou seja, uma tremedeira, uma mente muito viajante que não para, uma leveza no corpo, que pode ser tanto uma magreza excessiva quanto uma fraqueza, né? Uma moleza. Aí imagina só, aí vem um ponto muito importante. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu tô com secura na pele, constipação, ao mesmo tempo eu sinto um peso na mente, uma digestão com peso, né? Aquela digestão pesada, realmente que parece que a barriga tá pesada, peso no corpo, que parece uma tonelada assim de alguma coisa na cabeça. Se eu olho para dosha, se eu me limito a pensar em dosha, eu vou pensar, é vata agravado, porque eu tô olhando para a constipação, né, como um fator de secura. E aí eu posso pensar, o peso é devido à má digestão causada pelo desequilíbrio de vata, né, que fica aí com Agni irregular, e aí a gente acaba tendo um problema de digestão, e que gerou provavelmente toxina no organismo, que a gente chama de ama no Ayurveda, né? O alimento não digerido. E aí, então, eu tô com esse peso. Então, eu preciso tratar o vata, né? O problema é o vata, eu vou tratar o vata e beleza. Só que aí, se eu penso, então, só no dosha, no vata, eu vou lembrar que ele é frio, que ele é seco, que ele é leve, que ele é móvel. Então, eu vou precisar, né, vou pensar em me alimentar com alimentos, né, além de doce, ácido, salgado, que são sabores que beneficiam, que apaziguam vata dosha, eu vou pensar, então, em comer alimentos quentes, né, porque o vata precisa de quentinho, úmidos e oleosos, gordurosos, porque o vata, né, tem essa secura, então ele precisa dessa oleosidade. E vou reduzir a atividade física, porque afinal a atividade física é movimento, se vata é movimento e eu faço movimento, eu agravo o vata, então eu tenho que parar de fazer atividade física. Só que o corpo, né, ele tá pesado, a digestão tá pesada, ou seja, se eu comer alimento oleoso, gorduroso, pesado, úmido, vai piorar a situação, não vai melhorar, né? O corpo não vai conseguir digerir. Se eu comer uma mandioca, uma batata doce, carnes, que em teoria são muito bons para vata dosha, eu talvez só piore a situação, né? Porque eu não tenho Agni para isso. Então, eu tô me apegando a dosha na sua totalidade,
porque eu tô olhando para as qualidades do dosha, independente dos sintomas que eu tô tendo. E eu não olho, então, para a qualidade dos sintomas que eu tô apresentando, percebe? Então, se eu foco só no dosha, eu esqueço de olhar para as qualidades que os meus sintomas têm, que é o que de fato é importante, mais importante que tudo. Se eu enxergo as qualidades de secura e peso juntas, eu posso inferir que tem muito ar no corpo, né? Então, secura é ar no corpo, né? Excesso aí de vata, então eu penso que, beleza, tenho excesso de ar no corpo. E pouca umidade, pouca untuosidade, né? Mais um Agni ruim, suprimido, que precisa de atenção. Foi o que eu falei, essa ideia do peso tá ligado a um Agni ruim, a uma toxina no organismo. Então, eu vou me alimentar de alimentos de sabores mais adocicados, ácidos e salgados para equilíbrio do vata. Mas, se eu tô enxergando, percebe a diferença? Se eu estou enxergando a qualidade dos sintomas e não o dosha, né? Só o dosha, me limitando a dosha, eu vou pensar, tá, então eu vou fazer isso, que é o alimento adocicado, ácido, salgado, para a questão da secura, porque daí eu sei que tem um vata envolvido, então eu realmente preciso cuidar da secura. Mas assim, você pode até esquecer do vata, só se lembrar, tá bom, tá seco, preciso então do alimento adocicado, ácido, salgado, porque são alimentos que o que geram anabolismo, construção de tecidos, e se eu tô com secura, eu tô produzindo pouco tecido, pouco sangue, pouco medadato, né, que é desculpa, falei em sânscrito, tecido adiposo, tô produzindo pouco plasma, enfim, né, uma série de tecidos, então eu preciso nutrir o meu corpo, né, porque nutrição vem de dentro para fora. Então, eu vou usar esses alimentos mais adocicados, ácidos e salgados, que são mais anabolizantes. E, ao mesmo tempo, eu vou usar alimentos leves para a digestão, como uma abobrinha, como um arroz vermelho, como um feijão moyashi, uma lentilha rosa, por exemplo, sem exagerar na untuosidade, né? Então, eu vou usar, sim, gorduras na minha alimentação, mas pouca quantidade, fácil digestibilidade, tá? E eu vou manter o exercício físico. Por quê? Porque ele vai me ajudar a trazer mais leveza para o corpo. O corpo tá sem leveza, ele tá sem essa característica. Ainda que exista um vata agravado, ele tá sem a característica de leveza, ele tá com peso. Então, eu preciso do exercício físico para me ajudar a trazer essa leveza para o corpo e aumentar o Agni, porque o problema maior é o Agni, com certeza. Então, eu preciso do exercício físico para aumentar o Agni. Tá vendo? Então, eu parei de olhar só para dosha. Eu podia olhar e pensar, mas peso é kapha, então é kapha e vata, tá bom, pode ser. Mas olha para a qualidade que fica mais fácil, né? Então, você traz os sabores que beneficiam o vata, mas você traz as qualidades que vão beneficiar os sintomas em si, né? Então, você tá com peso, você vai trazer comidas de leve digestão, exercício físico para aumentar a Agni e menos oleosidade, porque o óleo, a gordura em si, né, é muito difícil de digerir. Outro ponto importante é a gente compreender os elementos que estão envolvidos, né, que eu falei, a gente entender tanto qualidade de sintomas quanto elementos que né, espaço, ar, fogo, água e terra. E aí eu vou te dar outro exemplo para ficar mais fácil, tá? Eu acho que nessa explicação os exemplos vão ser assim reis, porque é mais fácil de entender mesmo. Eu tenho gases, muitos gases, arrotos, a barriga fica fazendo barulho o tempo inteiro. Qual elemento você acha que está presente aqui? Ar, não é? Pois é. Se eu tô fazendo um cocô pesado, pensando num cocô bem pesado, em grande quantidade, e eu me sinto pesada, eu como um pouco só e parece que eu comi um boi, eu não tenho energia, né, porque fica com aquela energia densa, pesada. Qual elemento você acha que tá mais presente, né, pensando ali? É o ar, é o espaço, é o fogo, a água? Talvez a água pode até ser que tenha um pouco, mas qual que é o elemento que fala mais alto? Terra, elemento pesado, denso. Se eu tô com espinhas inflamadas, vermelhas, que ficam quentes de tanta inflamação, sabe? Que você sente a pele quente, ardendo. Qual que é o elemento? É fogo, né? Claramente é o elemento fogo que tá ali mais presente. Então, sabendo isso, eu também consigo ter um melhor direcionamento para tratar um problema pontual.
Porque eu vou, né, se eu vou pensar numa inflamação, né, que eu acabei de falar que tem um fogo envolvido. Eu vou passar num local inflamado, né, numa região que tem excesso de fogo, claramente. Uma pasta de canela, de pimenta, um óleo de gergelim, né, misturado ali, canela, pimenta com óleo de gergelim, que são elementos super quentes. Não, né, eu vou piorar. Ou eu vou comer uma muquequinha de camarão cheia de dendê, pimenta, sal, sei lá mais o quê. Óbvio que não, né? É óbvio que eu vou piorar, percebe? Então, não falamos de dosha aqui, né, especificamente. A gente tá falando de qualidades e elementos, que são mais importantes do que ficar se apegando a qual dosha que tá gravado ou não. É qual que é o meu sintoma, a qualidade do meu sintoma. E aí fica muito mais fácil trazer essa ideia dessa inteligência dos opostos, né? De Samanya Vishecha, de igual aumenta igual, oposto diminui oposto, né? Que eu falo do frio e do calor, né? Que você tá com frio, você precisa esfriar, você tá com calor, você precisa esquentar. Então é mais fácil você pensar nisso se você pensa nas qualidades. Então, se eu tô com muito peso no corpo, eu preciso de alimentos leves. Se eu tô com muito frio no corpo, eu preciso de alimentos quentes. Se eu tô com muito, sei lá, se eu tô com muitos fluxos, então eu tô com uma menstruação com fluxo super alto, né, com muito sangue, com muitos dias de sangue, ou se eu tô tendo diarreia, né, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me entupindo de líquido, principalmente líquido morno, né, que vai ajudar mais, porque o líquido morno, ele tem essa coisa de fazer os movimentos peristálticos, né, de estimular o movimento peristáltico pra gente ir mais no banheiro, e no banheiro com mais tranquilidade, enfim, formar fezes e tal. E eu vou colocar, né, uma água morna ali na minha refeição, sendo que eu tô com diarreia, sendo que eu tô com excesso de fluxo de sangue? Não, né? Então, é essa a ideia da gente trazer essa inteligência, então, de enxergar as qualidades, né? Então, aí, nesse caso, a gente precisaria o quê? De alimentos mais adstringentes, a gente precisaria de menos líquido nas refeições, né? De refeições um pouquinho mais sequinhas. Para quê? Pra gente diminuir fluxo e usar esses alimentos e ervas adstringentes, um potencial adstringente de ressecar o corpo pra gente diminuir esses fluxos, entende? Então, não preciso saber qual dosha tá gravado. Eu não preciso pensar que, de repente eu tô com excesso de fluxo, então é pita gravado. Não precisa, né? Porque você já sabe a qualidade, então você já sabe o que você precisa fazer. Aqui, então, outra coisa que eu quero trazer é que isso, que foi o que eu falei no início do episódio, isso abre a possibilidade da gente pensar que a gente pode e vai, muitas vezes, agravar em mais de um dosha. Então, se eu penso só em dosha, que dosha que eu vou tratar, e eu percebo que tem 2, 3 doshas, porque acontece a gente tá com 3 doshas agravados, isso se chama Sanipata no Ayurveda. Se eu penso, né, então, em dosha, eu fico sem saber o que fazer, né? Como é que eu vou tratar um dosha se todos os outros 2 estão agravados? Mas se eu penso primeiro, né, nas qualidades e elementos, aí eu já consigo ter um norte melhor. Aí vou dar outro exemplo, né? Se eu tenho uma secura na pele, uma magreza excessiva, são sinais de vata. Eu tenho queimação ao comer, sinal de pita, e isso ao mesmo tempo. Eu esqueço os doshas, então esqueço o vata e pita. Eu só lembro que eu tenho magreza excessiva, pele seca e queimação. E aí é nisso que eu vou me pegar para decidir um tratamento, para fazer, né, alguma manobra ali de tratamento de reequilíbrio. Eu vou buscar substâncias mais frias e refrescantes para minha alimentação. Eu vou trazer o ghee, né? Porque ghee, a manteiga ghee, sabe? Ela é boa tanto para vata quanto para pita. Então eu vou usar na minha alimentação, como gordura da minha alimentação, ghee. Ao invés de eu trazer um óleo de gergelim que é super bom para vata, mas eu sei que eu tô com queimação e eu sei que o óleo de gergelim é muito quente, aí eu não vou usar. Então eu vou usar ghee, que eu sei que o ghee vai ser bom, né? Não vai, o ghee vai ser bom pra equilibrar, então, o elemento fogo no corpo, ele vai ser, porque eu já falei sobre isso em outros episódios, tá? Então por isso que eu tô falando dessa forma sem explicar muito. Mas enfim, eu sei então que ele equilibra o fogo no corpo, então eu vou usar ghee, porque ele é oleoso, ele vai ser bom pro vata e ele vai ser bom pro pita também. Então vai ser bom pra secura, vai ser bom pra magreza excessiva porque é gordura e ao mesmo tempo vai ser bom pra queimação, tá? E aí vou deixar então azeite, óleo de gergelim de lado por um tempo.
Se eu, aí, né, junto, eu falei, né, que tem a magreza excessiva, então eu também vou trazer nessa alimentação os alimentos mais pesadinhos, como as raízes, como arroz, como polenta, como batata doce. Eu não tenho problema de acne, percebe? Eu não tô com peso no corpo, eu tô com queimação. Então eu posso olhar para essa magreza e trazer, então, esses alimentos mais pesados para trazer mais força para esse corpo, para trazer mais... como que eu posso dizer? A gente tá falando de carboidrato, né? Para realmente aumentar ali o peso no corpo. E aí eu vou buscar também especiarias com poder anti-inflamatório, porque eu tenho inflamação, eu tenho, né, essa queimação que a gente sente, ela é um indicativo de uma inflamação no corpo, tá? Então, eu vou trazer alimento anti-inflamatório, né? Especiarias anti-inflamatórias e menos quentes. Por quê? Porque eu tô com queimação. Então, eu não quero quente, né? Por exemplo, alho é super anti-inflamatório, só que ele é muito quente, penetrante, então ele vai piorar a queimação. Ele pode piorar, não que ele vai, mas ele pode ter um potencial para piorar a queimação. Então, eu não vou usar o alho, mas eu vou trazer outras coisas que têm potencial anti-inflamatório que não sejam tão quentes, que são, então, por exemplo, cúrcuma, pimenta do reino, cominho, gengibre em pó. Mas saiba, todos eles são quentes, só que eles são menos quentes, eles não são quentes a ponto de agravarem pita. E claro que você vai dosar a mão, você não vai encher de pimenta do reino até ficar apimentada a comida, mas você pode temperar com a pimenta do reino, vai ser muito melhor do que usar uma pimenta caiena, uma pimenta calabresa, um gengibre in natura que resseca o corpo, entende? Então, se você olha para as qualidades, você fica mais tranquila para conseguir entender qual é a estratégia de tratamento, né? Não fica tão apegado preciso saber todas as qualidades de todos os doshas. Não, você precisa saber a qualidade do teu sintoma, é isso que importa, tá? E, enfim, assim por diante, né? Acho que eu trouxe bastante exemplo já aqui. A partir de hoje, então, né, eu quero encerrar esse episódio te dizendo que a partir de hoje eu quero que você comece a observar e anotar no seu diário, que eu espero que você esteja fazendo, seu diário alimentar, seu diário de autoconhecimento, as qualidades dos sintomas que você tá sentindo diariamente, né? Então, hoje eu tô sentindo um peso no corpo, tá? Vou anotar aqui. Hoje eu tô sentindo queimação, vou anotar aqui. Hoje eu tive uma espinha, essa espinha tá como? Ela tá quente, ela tá amarela? Quais são as características, né? Anota tudo que você sentir em termos de qualidades, de características daquele sintoma, né? E aí tenta começar a correlacionar com elementos. Esquece um pouco dosha, deixa dosha de lado, guardadinho, conhecimento importante, mas que você não precisa agora. E foca nas qualidades que eu citei no início do episódio, né? De pesado, leve, rápido, lento, enfim, né? Aquelas qualidades que eu citei no comecinho do episódio. Você foca e tenta correlacionar, então, isso com essas qualidades com os elementos espaço, ar, fogo, água e terra. E você pode, inclusive, rever o episódio 11, que eu trago os elementos que são presentes em cada sabor, tá? Então, por exemplo, se você percebe que você, como eu falei, tá com inflamação, e aí você lembra que inflamação tem fogo presente, você vai lá no episódio 11 e assiste, né, os 6 sabores dos alimentos, né, escuta os 6 sabores dos alimentos, e aí lá eu falo cada sabor, a composição de cada sabor em termos de elementos. Então, eu vou te dizer que, por exemplo, o sabor ácido, ele tem elemento fogo. Então, você já sabe que se você tá com excesso de queimação, você precisa evitar o sabor ácido porque ele é composto por fogo. Então, ele vai aumentar a tua queimação. Então, é muito legal você começar a fazer essa relação, tá? Então, traz isso pro teu dia a dia para que você consiga, né, virar a chave e começar a tornar isso uma coisa simples, fácil, que já te venha à mente rápido, que é isso que vai te ajudar a equilibrar a tua saúde, tá? E aí, por hoje, eu acho que já tem bastante informação para você digerir, né? Porque a gente também tem que digerir informação. Desculpa se você está escutando o meu gato miar, porque ele tá vendo o gato do vizinho e aí ele tá querendo brincar, conversar, enfim. Então, por isso que ele está miando, né, Bertilo? Mas, enfim, por hoje é só. E nos próximos episódios... né, eu foquei esses ou tantos episódios aí passados em doshas e tal, porque eu senti essa necessidade de vocês estavam me questionando, me pedindo isso, mas agora eu vou voltar e vou falar sobre alimentação como forma de prevenção e cura, né, e em todos os seus aspectos, para que a gente possa então fechar fechar o assunto alimentação, que é tão importante, e começar a falar de outros pilares da saúde também, porque a gente só focou em alimentação até agora. Então, vou encerrar esse assunto aí, vou né, passar por algumas coisas que eu acho importante nos próximos episódios, para depois a gente poder falar, então, de outros pilares da saúde, tá? Então, o tema do próximo episódio
Anota aí. O tema do episódio 26º, estamos quase chegando no 30º episódio, então o tema do 26º episódio será cura pelo alimento. Será que a gente consegue se curar pelo alimento? Pra você que tá me assistindo aí pelo YouTube, não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e enviar pra quem você acha que precisa saber disso, que vai se beneficiar desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra mim que eu vou ter um maior prazer em responder, em tirar a sua dúvida. E claro, não esquece de seguir o canal para que você, consiga seguir, ativar o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo, você consiga acompanhar esse podcast de forma visual também e se beneficiar de todo esse conteúdo, beleza? Até a próxima!